a nossa audiência pública de avaliação do cumprimento das metas fiscais referentes ao sexto bimestre de 2020, como nós fazemos de costume. Inicialmente, eu gostaria de lembrar a vocês que a partir de amanhã, essas informações, esses slides, estarão disponíveis no site da Câmara Municipal. Dando início, nós vamos analisar o nosso balanço orçamentário. No balanço orçamentário, nós temos as nossas receitas e as nossas despesas orçamentárias acumuladas até o sexto bimestre de 2020, ou seja, até o dia 31/12 de 2020. Inicialmente, nós vamos analisar aqui as receitas correntes. As receitas correntes, nós vamos dividi-las em impostos, taxas e contribuições, que são as nossas receitas próprias, que nós temos a realização até o bimestre, conforme vocês podem observar, R$ 14.093.221. As contribuições, nós temos R$ 632.563,37. Receita patrimonial, R$ 210.491,53. Receita de serviços, nós temos R$ 12.775. E as transferências correntes, que são a maioria das nossas receitas, nas quais estão incluídas Fundo de Participação dos Municípios, ICMS, IPVA e todas as outras receitas de transferências, ou seja, a maior parte das receitas do município. Então, na parte das transferências correntes aqui, nós temos uma realização de R$ 47.408.843,10. Outras receitas correntes, R$ 166.773,31. Em seguida, nós passamos às receitas de capital, e nós temos uma realização de R$ 2.927.044,38, também divididas em uma operação de crédito, no valor de R$ 1.000.000, alienação de bens, R$ 196.778, transferências de capital, R$ 1.730.266,38. Tudo isso somado, nós temos uma receita total do município lá de R$ 60.553.030,88. Em seguida, nós vamos analisar as despesas que nós tivemos até o sexto bimestre. Analisando as despesas, nós vamos também observar os grupos, Despesas correntes, empenhamento, R$ 56.744.885,88. Subdivididas, pessoal e encargos sociais, empenhada, 35.264.966,01. Outras despesas correntes, 21.479.919,87. Nas despesas de capitais, temos 6.706.149,34, com investimentos de 5.251.702,31, amortização da dívida, 1.454.447,03. Portanto, nós temos um empenhamento de 63.451.035,22. Lembrando que nós arrecadamos
553, 030 e 88. No entanto, quando nós analisamos as despesas liquidadas, nós temos, seguindo a mesma linha de raciocínio, né, até o bimestre, nós temos 59, 553, 030 e 88. E as pagas até o bimestre, 54, 047, 958 e 17. Como a análise aqui é feita pelo valor liquidado, então nós apuramos o superávit ou o déficit, fazendo a comparação da receita arrecadada com a despesa liquidada. Fazendo essa confrontação, onde está? A receita está aqui em cima, 60.553, e a despesa liquidada, nós temos aqui, 58.321, 142,02, gerando um superávit de 1.231.888 e 86. Sempre lembrando que as despesas liquidadas são aquelas que são prontas para pagamento. A diferença entre a despesa liquidada e a despesa empenhada, os serviços ainda não foram realizados, né, ou os produtos ainda não foram entregues. Então, por isso que elas não entram nessa conta do superávit aqui, que nós apuramos, né, ou déficit, quando é o caso, quando analisamos o balanço orçamentário. Então, ou seja, receita arrecadada contra despesa liquidada. Então, nessa primeira análise que fizemos, nós temos aqui um superávit na execução orçamentária no valor de 1.231.888 e 86. Vamos analisar outros demonstrativos agora. O atual demonstrativo, relatório de gestão fiscal, ele trata da despesa com pessoal. Então, as despesas com pessoal, nós temos a receita corrente líquida no valor de 56.979.764,70 e nós temos um total de despesas com pessoal de 31.931.408,73. Lembrando que esse demonstrativo é apenas da prefeitura, né? Quando a gente fala que é consolidado, a prefeitura e câmara, quando nós falamos que é isolado, né? Apenas a prefeitura. Então, o percentual ele atingiu 56,04% das despesas com pessoal. Isso ocorreu principalmente porque nos 2 últimos meses, novembro e dezembro, nós tivemos uma arrecadação muito aquém do mesmo período do ano passado. Então, na análise dos últimos 12 meses, confrontando a receita corrente líquida com as despesas do pessoal, nós tivemos um aumento muito significativo desse percentual, o qual deverá ser reconduzido agora em 2 quadrimestres no exercício de 2021. Então, a análise principal aqui, né, que nós estamos fazendo das despesas de pessoal. Em seguida, nós temos aqui a dívida consolidada, né? Mas a dívida consolidada nossa, ela está em 21,89, quando o limite é 120%. Então, está bem tranquilo, né? Essa análise aí da parte da dívida consolidada. A única coisa que nós temos um percentual acima é o de pessoal, que será reconduzido nos 2 quadrimestres agora. Vamos analisar outro demonstrativo agora. Esse demonstrativo, ele vai ao encontro do objetivo da nossa audiência pública hoje. A nossa audiência pública, o objetivo principal é a avaliação do cumprimento das metas fiscais. O que acontece? Quando nós fazemos o planejamento
quando nós fazemos o PPA, a LDO e a LOA, na LDO tem metas que você deve atingir na execução do ano seguinte. Você estabelece uma meta e você acompanha através das estatísticas fiscais no ano seguinte se você está cumprindo ou não aquela meta. Então, isso serve para fazer uma ligação entre o planejamento e a execução do orçamento, para que tenha uma ligação viva entre eles, né? Então, nesse momento, nós vamos passar a fazer essa análise. Sempre lembrando que o resultado primário, ele é um medidor de fluxo. Ou seja, você vai ver quais são as suas receitas fiscais líquidas e você vai comparar com as suas despesas fiscais líquidas e você vai ver se você tem um resultado positivo ou negativo. Logicamente, que em todo planejamento que nós fazemos, nós temos que ter um resultado positivo, ou seja, a prefeitura tem algumas dívidas que nós temos que honrar no curto e no longo prazo. Para que eu possa honrar essas dívidas, obviamente, eu tenho que ter uma arrecadação maior do que a despesa, para você poder gerar esse ganho que vai pagar as dívidas que você pretende, né? Então, por isso que nós chamamos, que né, a demonstração do resultado primário é um medidor do fluxo. Então, enquanto você está fazendo o fluxo do ano das receitas e das despesas, você tem que ter uma sobra que permita você pagar as dívidas que você pretende. Então, é isso que nós vamos analisar nesse momento. É logicamente que as receitas que nós vamos analisar são receitas fiscais líquidas, ou seja, principalmente os rendimentos de aplicações financeiras, elas não fazem parte desse total que nós vamos analisar. Para essa análise, nós consideramos esse valor aqui de 58.508.412. Por quê? Vejam, aplicações financeiras, ó, é uma das deduções da receita total que você usa para compor a receita fiscal líquida, né? Se você teve um rendimento financeiro, não vai fazer parte. Então, esse valor aqui vai ser comparado com as despesas fiscais líquidas que estão abaixo. As despesas fiscais líquidas, por exemplo, nessa despesa não entra a amortização da dívida aqui, que é um valor bastante considerável. Por quê? Qual é a ideia? É você ver o fluxo. Você não vai poder utilizar pagamento de eventos passados, como é o pagamento de uma dívida, que está embaixo ali, ó, de 1 milhão, em torno de 1.400.000. Se você considerasse isso, você não estaria considerando o fluxo do ano. Então, você nem considera as receitas e nem considera as dívidas. Então, é realmente o que você normalmente arrecada com aquilo que você precisa gastar para se manter ao longo do ano. Então, você tem que gerar uma diferença positiva entre essas duas coisas, exatamente para que você possa pagar, honrar os compromissos de curto e de longo prazo. No nosso caso aqui, olha, as despesas fiscais líquidas atingiram aqui, ó, 56.866.694,99. Nesse caso, o nosso resultado primário foi de 1.641.717,93. E o que estava na nossa LDO? O que nós esperávamos que acontecesse quando nós fizemos o planejamento? A nossa meta de resultado era 1.345.000. E quanto que nós fizemos? Nós tivemos um resultado de 1.641. Ou seja, a prefeitura conseguiu
gerar esse valor, essa folga, para que ela pudesse honrar principalmente o pagamento de precatórios, que nós fazemos parte do regime especial. E nós temos que depositar um valor mensal para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça paga as nossas dívidas que estão lá. Então, o que acontece? Nós tivemos aqui o nosso resultado primário, então, ele foi superior à meta estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias. Então, esse é um ponto principal aqui que nós estamos reunidos aqui, estamos fazendo essa transmissão, né, para prestar conta e analisar esse ponto. E em seguida, nós vamos fazer a segunda análise também, que é um dos principais motivos que nós estamos reunidos aqui. Nós vamos analisar uma outra meta que é estabelecida na LDO. O demonstrativo do resultado nominal. Aqui está escrito, exceto previdência, por quê? Porque no nosso município nós não temos um sistema de previdência própria, né? Alguns municípios têm. Perdões, por exemplo, tem. Aqui em Nazaré não temos. Então, por isso que, exceto, né? Exceto o órgão de previdência. Estou falando aqui da nomenclatura, né? Então, a dívida, agora nós vamos analisar, né? Sob o ponto de vista do estoque da dívida. Então, nós analisamos, por exemplo, o resultado primário sob o ponto de vista do fluxo. Agora nós vamos analisar sob o ponto de vista do estoque. Nosso estoque de dívida está aumentando, está diminuindo, como que nós pagamos, o que nós esperávamos no nosso planejamento, na LDO, o que realmente aconteceu durante o ano. E fazer essa comparação. A dívida consolidada aqui é a dívida total que nós temos. Ó, dívida consolidada em 31/12/2019, R$ 13.555.811,04. Em 31/12/2020, ó, muito parecido, R$ 13.863.614,05. Aí vem a pergunta, não pagaram nada? Pagamos, mas também tem novas dívidas. Então vocês podem perceber que a dívida está praticamente estável, né? O mesmo valor que estava em 19, ela está muito parecida aqui em 20. E o que são essas deduções aqui, ó? Essas deduções, na verdade, é o que nós temos em caixa e bancos. Então, esse demonstrativo, ele usa a metodologia do quê? De pegar a sua dívida total, e dessa dívida total, que você tem no longo prazo, é abatido o valor que você tem disponível no curto prazo. E daí gera um outro conceito aqui. Qual que é esse conceito? De dívida consolidada líquida, né? Dívida consolidada líquida. E também aqui, ó, do dinheiro que você tem no curto prazo, eles abatem também o resto a pagar que está pronto, o resto a pagar liquidado. Então seria assim: quanto você tem em caixa e bancos, né, disponível, menos aquilo que está pronto para pagar no curto prazo, aí você abate do total de dívida de longo prazo. E aí vai dar a dívida consolidada líquida. Vejam, dívida consolidada líquida. Em 31/12/19 tinha 9.428, 251,65 e agora tem 11.590, 194,64, né? Isso aí muda muito, por quê? Porque a disponibilidade de caixa e bancos, a quantidade de dinheiro que tinha no final do ano, em 19 era maior do que 20. Então, por isso que dá essa diferença aqui na dívida consolidada líquida. Depois, nós vamos fazer a seguinte comparação, ó. Dívida fiscal líquida, ó. Na dívida fiscal líquida entra também mais alguns passivos aqui, ó, que você vai abater dessa de cima aqui, ó. Você tem a dívida consolidada líquida e abate o passivo já reconhecido, ou seja, são dívidas de outros períodos, não do ano que você está executando, né?
Aí você tem esse conceito de dívida fiscal líquida. Daí você vai fazer a posição de 31 de 12 de 2020 contra a posição de 31 de 12 de 19. Ó, C menos A. Quanto que deu? 1.909.283.263,38. Ou seja, a nossa dívida nesse caso, a dívida fiscal líquida, ela teve um aumento, né, em relação ao ano anterior. E qual que era a nossa meta? O que que nós esperávamos? Esperávamos um aumento aqui de 1.245.000. E quanto que foi? 1.909.000. Então, nesse caso aqui, ela está desfavorável. A nossa meta era um pouco menor do que aquilo que realmente aconteceu. Então, o resultado aqui está desfavorável, né? Não é muito grande a diferença, mas ele está desfavorável. 1.909.283,38 contra 1.245. Então, basicamente, né, na nossa reunião, o objetivo é analisar o resultado primário, que no caso deu favorável, e analisar o resultado nominal, que no caso ele foi desfavorável. Tá? Então, nesse momento, a gente pode encerrar essa audiência pública e abrir espaço para alguma dúvida, alguma pergunta, e ficamos à disposição aí, né, para receber dúvidas tanto por escrito, né, quanto nesse momento agora aqui que a gente vai reservar um tempo para isso. Muito obrigado por todos terem acompanhado a nossa audiência aqui. Estamos à disposição para maiores informações.